Temos o prazer de receber aqui em nosso estúdio o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Diogo Oliveira. Ele foi convidado para um bate-papo para falar sobre a Casa de Seguro. Muito obrigado pela presença, Diogo. Obrigado, Wagner. Vai ser um prazer. Eu gostaria que o senhor apresentasse, em linhas gerais, o que é a Casa do Seguro, que é uma proposta inédita dentro da COP, né? E planeja deixar um legado enorme em termos de participação do seguro como um todo. É isso aí, Wagner. A Casa do Seguro é o projeto mais importante desse ano na CNSEG. Nós estamos criando um espaço para a realização de eventos, encontros, network, troca de experiências, desenvolvimento de parcerias, estratégias relativas à sustentabilidade no setor de seguros e da atuação do setor seguros em outros setores, dentro da COP30. Né? É um espaço, né, físico grande também, de grande relevância, são mais de 1.600 metros quadrados, com todas as instalações para conferências, para eventos sociais, culturais, né, estações de trabalho, salas de reunião, sala de mídia, né, uma estrutura realmente bem montada em Belém, onde nós vamos convidar grandes personalidades, autoridades brasileiras, do exterior, personalidades do mundo de seguros, de outros setores da economia. Mas mais importante do que essa construção física é a construção mental que isso representa. Esse ano nós temos a COP número 30. Portanto, houveram 29 COPs anteriores e em nenhuma delas o tema de seguro foi considerado dentro da estratégia de sustentabilidade e de mudança climática do mundo. Nós estamos trabalhando muito fortemente, né, na interlocução com os governos no Brasil, em outros países, inclusive através dos nossos parceiros do setor de seguros em outros países, buscando abrir um espaço para o setor de seguros dentro dessa agenda. Buscando levar para as pessoas e autoridades e os negociadores da COP, levar uma mensagem de que o setor de seguros é uma parte fundamental para resolver os problemas, resolver os impactos das mudanças climáticas na sociedade, nos negócios, nas famílias e no próprio Estado. Um dos grandes impactados, das entidades que vão ter provavelmente um dos maiores custos com a mudança climática é o próprio Estado, porque afeta a infraestrutura urbana, a infraestrutura logística, portos, aeroportos, impactam a população, então são custos que o Estado precisa ter de reconstrução, de atendimento, de socorro a vítimas e assim por diante. Então, assim, essa construção ela é tão mais importante do que a própria estrutura física, né? É construir esse relacionamento, construir essa percepção da sociedade nacional e internacional de que a indústria de seguros é uma indústria inovadora, criativa, que tem soluções e que podem ajudar o governo e a sociedade na questão das mudanças climáticas. E como que pode se dar essa ajuda, né? Como é que a gente vê o setor de seguros ajudando e contribuindo com as mudanças climáticas? Com 3 papéis principais. O primeiro é o papel natural do setor de seguros, que é aceitar e assumir riscos da sociedade. O que nós usamos o termo do mercado, subscrever riscos. Esse é o nosso papel básico e tradicional. Então, as pessoas hoje têm muito mais risco climático na sua vida. Risco de enchente, risco de seca, risco de chuva de granizo, risco de vendaval. Onde que esse risco está? Em tudo. Esse risco está nas residências, ele está nas propriedades, nos veículos, na atividade empresarial, na quase um risco rotineiro atualmente. É o risco mais cotidiano hoje das pessoas. Então, nós vamos cada vez mais absorver esse risco das pessoas, permitindo que as pessoas tenham continuidade na sua vida. Então, o produtor rural que perde uma safra, por exemplo, e que ele tem um seguro rural, ele continua a vida normalmente no ano seguinte, consegue novamente comprar sementes, fertilizantes, defensivos, preparar a terra e continuar produzindo normalmente. Então, esse é o primeiro papel. Então, qual é o trabalho que está por trás desse primeiro pilar? É ampliar o seguro na sociedade.
Nós ainda temos um grande gap de seguros na sociedade brasileira. Precisamos ampliar cada vez mais a proteção do seguro nesses ramos que já existem. E também em novas, né, em novas áreas. Vou te dar um exemplo. A infraestrutura logística do Brasil, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, praticamente não tem seguro. Não tem seguro nenhum. As rodovias todas, o governo federal tem, se não me engano, aproximadamente 70 mil quilômetros de rodovias federais asfaltadas, sem nenhum seguro. Então, a gente está buscando nessa interlocução mostrar que, olha, a gente precisa avançar com o seguro em novas áreas onde ainda não tem o seguro. O próprio seguro rural precisa crescer muito e assim por diante. Então, eu falei do primeiro pilar, né? O pilar tradicional. O segundo pilar, que é extremamente importante, é mostrar para a sociedade que o setor de seguros tem uma experiência e um conhecimento e uma capacidade de gestão de risco. A gente sabe avaliar um edifício, uma fábrica, um projeto de um viaduto, uma ponte, uma rodovia e identificar desde o nascedouro, desde o projeto, quais são os riscos que estão ali e como evitar esses riscos e como tomar ações que, numa eventualidade de acontecer realmente um desastre natural, por exemplo, que aquele desastre tenha o menor impacto possível. Então, esse conhecimento a indústria de seguros já acumula há anos e anos de fazer esse tipo de análise, de apoiar os seus clientes nesse tipo de ação mitigadora de risco, né? Então, assim, é prevenção, ou seja, desde o projeto, desde o desenho das coisas, você já faz um projeto que tem uma capacidade de reduzir o risco e ações que mitigam o impacto quando você eventualmente tenha realmente algo de desastre acontecendo. Então, esse é o segundo papel super relevante que eu acho que a sociedade precisa muito hoje, estar atenta ao setor de seguros, porque em muitas áreas, né, no exterior, no Brasil não é o caso ainda, mas você já começa a ter regiões, por exemplo, que você não consegue ter seguro para certas atividades, para residência, para atividades comerciais, porque o risco ficou tão grande que o custo do seguro fica impraticável. Então, a seguradora vai sinalizando para a sociedade, olha, tem que fazer assim, não pode fazer, né, uma construção nesse lugar, tem que fazer num lugar diferente, assim por diante. Então, esse papel estratégico é fundamental também. E o terceiro papel é o papel investidor. O setor de seguros, ele acumula reservas por obrigação regulatória e pela necessidade do negócio em si, e essas reservas podem ser aplicadas em projetos, em investimentos sustentáveis, em investimentos que possam ajudar a desenvolver essa transição econômica que também é extremamente necessária. O detalhe aqui nessa questão do investimento é que é preciso lembrar que a seguradora não é dona desse dinheiro. Esse dinheiro é um dinheiro de reservas técnicas que a seguradora acumula em benefício do seu cliente, o segurado. Então, esses investimentos precisam ser feitos com muita cautela, em ativos realmente muito seguros, que tenham uma liquidez muito clara, uma rentabilidade muito clara. Então, esse papel, ele pode sim e tem sido feito por muitas seguradoras hoje, tem buscado investimentos em green bonds, em ativos sustentáveis, né, dessa maneira, mas isso é feito com muito cuidado, com muita cautela, para resguardar os recursos que estão ali nas reservas das seguradoras, porque esses recursos não pertencem às seguradoras, eles estão ali exatamente para garantir o pagamento dos clientes. Então, essas três funções a gente tem buscado esclarecer, né, dentro desse ambiente da COP30, da participação do setor de seguros por meio da Casa do Seguro na COP30. E eu até posso dizer que a gente já tem tido alguns êxitos e alguns resultados relevantes nisso. Se você pegar, por exemplo, as declarações do presidente da COP, que é o embaixador André Corrêa do Lago, você vai ver no discurso dele, ele já menciona muito claramente o papel do setor de seguros, né? Hoje mesmo, nós tivemos uma audiência, né, pública onde ele, né, testemunha, olha, tem que olhar a questão, a importância do setor de seguros. O setor de seguros está mostrando
a importância, né, de enfrentamento das questões da mudança climática. Então, assim, já temos conseguido convencer as pessoas de que realmente o setor de seguros tem um papel super relevante e que precisa ser olhado pelas autoridades com este viés, com esse olhar de um setor que tem muito a contribuir. Esse apoio do embaixador, você considera fundamental para que o mercado de seguro conste na carta final da COP e da ONU como uma das soluções possíveis para a mitigação climática? Certamente, Wagner. O embaixador tem um papel fundamental nisso, porque, por ser o presidente da COP, ele, de certa maneira, conduz os trabalhos da COP. Ele é responsável por um documento que é fundamental nesse processo, que é a carta do presidente da COP. Então, a cada 2, 3 meses, ele envia uma carta a todos os países com as recomendações, com, né, os temas que estão em debate, com os avanços da COP. E, inclusive, é importante mencionar, na quarta carta que ele enviou, ele já traz, né, a menção ali ao setor de seguros. Então, a gente está trabalhando nesse sentido de ter, né, o tema de seguros presente nos documentos oficiais da COP, na declaração final, né, se isso for possível, mas o importante é ter essa percepção da sociedade, das autoridades, que realmente o setor de seguros tem uma contribuição relevante a dar dentro desse debate. De alguma forma, essa presença do mercado segurador na COP ajuda a colocar o segurador nas políticas públicas, que é um antigo peito do mercado segurador? Exatamente esse é o objetivo, né? Que a partir daqui, ao desenvolver políticas públicas, né, relacionadas às mudanças climáticas, que as autoridades, né, busquem também o setor de seguros como um parceiro, como um aliado dentro desse processo. E dessa maneira, eu acho que o setor de seguros também se beneficia, né, ampliando o mercado, né, oferecendo soluções, atendendo melhor os seus clientes. Eu acho que é um jogo que cria um círculo crescente, né, um círculo produtivo de ganha-ganha. Então, isso é muito positivo. Acho que a gente está caminhando exatamente nessa direção. Alguns resultados interessantes já começam a aparecer. Eu vou te dar um exemplo. O ministro dos Portos e Aeroportos, por exemplo, nos demandou, inclusive, uma proposta de seguro para riscos climáticos de todos os aeroportos do Brasil. Então, a gente está começando a fazer esse trabalho sob demanda do Ministério dos Portos e Aeroportos, né? Então, assim, começa a acontecer exatamente isso que a gente tem buscado, que é essa aproximação das autoridades e essa percepção de que as políticas públicas podem ser melhor implementadas, podem ser mais eficientes se utilizarem a ferramenta de seguros como um aliado. Já existe o case do Rio Grande do Sul e essa tragédia ambiental de enorme proporção também começaram a mobilizar o mercado mais, porque você viu que a participação nossa foi mínima, né? Que mostra um grande gap de proteção. No Rio Grande do Sul, estimamos que tenha, né, uma perda econômica, além, claro, do que é mais grave, que são as perdas humanas e o sofrimento das pessoas, mas do ponto de vista econômico, estimam-se perdas de aproximadamente 100 bilhões de reais, e nós aqui na CNSEG fizemos todo o acompanhamento desse evento e identificamos um pagamento de pouco mais de 6 bilhões, 6 bilhões e 200 milhões de reais em indenizações de seguro. Isso significa que a cobertura do seguro, no caso do Rio Grande do Sul, foi de 6%, o que é um nível muito baixo. A média internacional é em torno de 40% de cobertura de seguros, que também precisa ser elevada, né? A gente não pode se acomodar enquanto a perda econômica for maior que a perda segurada. O ideal é um mundo onde 100% da perda econômica esteja segurada e que, né, as pessoas possam continuar suas vidas, né, da melhor maneira possível, né? Não vou dizer normalmente, porque, né, como tem todas essas perdas humanas, mas assim, pelo menos do ponto de vista econômico, as pessoas poderem retomar suas vidas após um desastre como aquele. Mas isso, né, como eu mencionei há pouco, né, é o trabalho de ampliação da cobertura de seguros. A gente precisa continuar fazendo esse trabalho. O caso do Rio Grande do Sul serviu como alerta, eu diria. As pessoas começaram
se atentaram um pouco mais para isso, as autoridades se atentaram um pouco mais para essa questão. Mas a verdade é que o Rio Grande do Sul não é um caso isolado. O Brasil tem tido uma frequência de, se não me engano, 3 a 4 eventos climáticos por dia. Por dia. Então, é uma frequência muito recorrente. Nos últimos 10 anos, 95% dos municípios brasileiros tiveram algum estado de calamidade ou emergência decretado por incidentes climáticos. As perdas econômicas do país inteiro, antes do evento do Rio Grande do Sul, foi de mais de 300 bilhões de reais unicamente decorrente de eventos climáticos em 10 anos. Então, assim, é um fenômeno recorrente que está se tornando cada vez mais severo, normal, né, mais presidente? impactante. É o novo anormal, eu diria. Boa. É o novo anormal. Por que eu digo isso? Porque essa primeira fase das mudanças climáticas, que já aconteceu, né, de 1,5 grau de aquecimento da temperatura da Terra, ele não vai parar por aí. Não vai. É bem claro hoje que o volume de emissões continuará sendo, né, positivo, né? A gente precisa compreender isso um pouquinho, né? Não adianta só reduzir as emissões, né? Até, né, em algum momento a gente vai começar a ter redução de emissões. O problema é que a redução precisava ser zero para você estabilizar no que está hoje em termos de temperatura da Terra. Mas, assim, a gente vai continuar tendo emissões positivas durante um longo tempo e isso certamente vai ter implicações bastante graves a respeito de mudanças climáticas. E nós temos que preparar a sociedade para isso e o setor de seguros certamente é uma das melhores ferramentas disponíveis na sociedade para ter uma sociedade mais resiliente, mais adaptada a essa nova circunstância que a gente vai viver em termos de clima. Alguns projetos vocês planejam apresentar durante a COP, né? Quais seriam os destaques? O Hub to Clear. A gente vai lançar algumas ferramentas super interessantes durante a COP, que estão empacotadas dentro desse projeto que nós chamamos Hub, né, de dados climáticos do setor de seguros. Ali dentro a gente vai ter ferramentas de avaliação de riscos climáticos, por exemplo, risco de alagamento, risco de seca, né? A gente vai ter estudos, vai ter documentos, vai ter acesso a plataformas de serviços, por exemplo, como os serviços de identificação de áreas desmatadas, áreas com embargo, áreas com problemas trabalhistas. Então, tudo isso no sentido de melhorar a qualidade da aceitação do seguro. Então, quando a seguradora for oferecer o seguro para um determinado produtor rural, por exemplo, ela vai conseguir checar em todas as bases disponíveis se tem algum problema naquela área, se aquele produtor realmente está 100% conforme, né? Então, isso vai melhorar a qualidade do processo de subscrição e de venda do seguro. São várias ferramentas, várias atividades. Aqui eu não vou dar 100% do spoiler, mas só para dizer, né, que a gente está com vários projetos interessantes em andamento para a gente lançar durante a COP30. Ok. Muito bom. Wagner, obrigado. Super obrigado. Um abraço a todos.